Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no nosso capítulo 6 da carta a Hebreus. Sextou. Hoje eu tô aqui num lugar diferente, o meu carro. E é isso, vamos daqui hoje. Hoje vai ser daqui. Tenho alguns compromissos essa manhã. Não dava para fazer antes de casa. Então, vamos que vamos. Começar orando. Esse é um canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia e assim pode então ter aí a cada dia, sabe, uma palavra para o seu dia, uma palavra da Bíblia, ou até mesmo descobrir coisas das quais não são muito faladas, né? Então aqui a gente tenta trazer isso para o nosso contexto e é isso. Espero estarem gostando. Se estiverem, manda aí, compartilha, curte, comenta, que isso ajuda no alcance. E também há pessoas que gostem desse tipo de conteúdo, né? Saberem que existe. Amém? Bem, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana, Deus, que concluímos em sua presença. Deus, te agradecemos por esta carta, sabe, Deus, tão consistente, tão madura, sabe, Deus, nos ajude e nos fortaleça, Deus, para que possamos também amadurecer, crescer, sabe, Deus, sair do leite e ir para o alimento sólido, que é a tua palavra, que é uma vivência contigo. Nos ajude a nos aprofundar em ti, este é o nosso desejo. Queremos aperfeiçoar o nosso amor por ti. Então, nos ajude, porque sabemos que o Senhor merece, o Senhor vale a pena. E enquanto fazemos isso, sabe, Deus, o Senhor cumpre as tuas promessas sobre nós e para nós. Abençoa cada um daqueles que, sabe, estão aqui, Deus, com saúde, com naquilo que cada um necessita. Que eu oro que te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes.
Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas e a respeito delas Deus não pode mentir. E assim, nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É isso. Então, lemos aí o capítulo 6 de Hebreus, e ele vai começar. Antes de começar, eu gostaria de lembrar o que a gente leu um pouco na introdução, que os hebreus cristãos estavam abandonando a fé por conta de perseguições, por conta de que suas famílias eram muito tradicionais algumas vezes, e aí eles vinham com muita, enfim, estavam deixando eles opressos. Sabe aquela... Gente, se você é cristão, você sabe, né? Não sei. Às vezes a gente tá vivendo o cristianismo, né, meio meia boca. E aí só de bênção, de maravilha. Mas, enfim, a vida do cristão, às vezes, eu costumo dizer aqui que ela não é só uma uva, né? Muitas das vezes ela é dificilmente uma uva. Mas, enfim, gente, então... os hebreus, vale lembrar desse contexto. Por quê? Porque o autor vai começar assim, ó. Então, vamos em frente a fim de chegarmos aos ensinamentos de adultos, deixando para trás as primeiras lições. Então, ele tá falando assim, cara, vocês ainda estão aí no basilar, sabe? Ontem a gente viu, né? Vocês ainda estão precisando de leite materno, enquanto vocês conhecem do princípio ao fim. E quem tá aqui comigo desde o princípio, sabe que a gente está desde Gênesis, né, passando aí por cada livro, por cada situação, cada circunstância. A gente passou pela Terra Prometida, pela vez que eles foram exilados. Por que mais? Nossa, toda hora passa caminhão aqui. Enfim, bora. Passa pela... Aí depois eles voltaram para a terra deles, e isso são os hebreus, né? Vivendo isso, vivendo as promessas do Senhor, vivendo como é que se diz? As palavras que ele falou a respeito ali, tipo, se vocês me deixarem, a maldição, Deuteronômio, né? Busquem a Deus, porque ele tem muito para abençoar vocês, mas se vocês desobedecerem a Deus, né, vai recair a maldição, né? E aí depois vindo aí até passando por Jesus, trazendo então o Messias aí do qual eles aguardavam. Enfim, essas pessoas tinham crido, tinham visto, participado, entre aspas, né? Que claro, várias gerações mudaram, mas são essas pessoas, sabe? São essas pessoas que têm essa visão, que têm esse olhar. Não é um olhar do agora, é tipo a sua família, você conhece às vezes a sua geração ali, sabe? A história é muito importante, a história do Brasil, por que o Brasil, né, começou e isso, enfim... E isso para eles é muito forte, é muito vivo, é muito... Então eles conheciam a respeito disso tudo. E aí, por conta das dificuldades, eles estavam começando a... Como é que se diz? A se debandar, sabe? Não...
Quer saber de uma coisa? Tá tudo muito difícil, é tudo muito difícil com Deus, e isso e aquilo. Ah, não, ó, tô cansada, sabe? Sabe quando você começa a desistir, começa a... É tipo querer viver sua vida de um jeito normal, simples, como todo mundo, quando você sabe que você não foi chamado para ser normal, para ser simples, para ser todo mundo, você não é todo mundo. E hoje nem Dia das Mães é. O autor de Hebreus então tá virando e tá falando: vamos em frente, minha galera. Vamos em frente, porque Deus é fiel em suas promessas. Desde o princípio ele cumpre elas. E ele não vai ser diferente, ele vai cumprir mais uma vez. E se vocês ficarem de fora, vocês vão ficar de fora. Tem um meme aí sobre isso, né, gente? Então é isso, sabe? Então, e aí eu quero chamar a atenção aqui pro versículo 6, que vai dizer assim, ó, 6 e 7. Meu Deus, fechei a Bíblia. Ufa, voltou. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela. É isso? Acho que é. Enfim, vou deixar aqui mesmo. Ah, tá. No versículo 5 fala assim: já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Gente, assim que eu me converti, eu passei por alguns programas, digamos assim. Um foi um encontro com Deus, aí depois eu tive escola de líderes, aí eu tive reencontro, aí eu tive escola de levitas, aí minha igreja era dessas assim. Aí tava tendo um tal de macroencontro, era novidade, não sei se é no Brasil, mas em Brasília, enfim, na minha igreja era novidade, tava começando, tava chegando. Algumas pessoas já tinham feito em outra igreja, e na nossa igreja estava se instalando ali então o tal do macroencontro. Esse macroencontro, na primeira noite, eles chamaram o pastor Laude Jair Guerra. É conhecido aqui em Brasília. Enfim, depois procurou algumas pregações dele, ele é muito bom. Esse pastor, ele pregou sobre todas as vezes que nós levamos Jesus de volta para a cruz. Aquela palavra, ela nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. Não, assim, claro, eu não lembro o contexto, eu não vou dizer aqui ponto por ponto. Mas ela fez uma diferença tão significativa no meu coração que eu decidi que, que aquilo mudou a minha vida, a minha história, sabe? Meio que mudou, assim. Então, é mais ou menos o que o autor de Hebreus está falando aqui. Cara, não é possível. Vocês já conheceram o poder de Deus, vocês já experimentaram a palavra de Deus, como ela é boa, como ela é viva, como ela é eficaz, como ela tem poder para salvar, libertar e mudar o mundo. E vocês agora estão dando para trás. É a mesma coisa que vocês colocarem Jesus de novo nos pregos. Sabe, se você assim não conhece Jesus, tá tudo bem. Você ainda vive na sua ignorância. Mas depois que você conhece, você voltar e você falar que isso não é verdade, ou até mesmo se você falar que isso não é verdade, tudo bem, é uma decisão sua, é uma cauterização normal da mente de alguns que foram predestinados aí ao inferno, infelizmente. Mas você virar, você saber que aquilo existe, mesmo assim você se eximir, se isentar daquilo, sabe? Virar e ficar assim, tipo, eu creio aqui, aí deixo de crer, aí depois eu volto a crer, aí depois eu me arrependo, aí depois eu volto, não, agora tá muito difícil, não, agora eu quero voltar, não. Isso é vilipendiar várias vezes o corpo de Jesus.
Vilipendiar é colocar em exposição, é colocar como zombaria, colocar como motivo de vergonha, em praça pública, para virar e falar, ó, não sejam como essa pessoa. Então é você virar e crucificar a Cristo várias vezes. Você virar e falar, cara, isso daí não vale nada pra mim. Isso daí não vale nada pra mim. E é isso, sabe? E aí, gente? E aí o autor, nesse capítulo, vai virar e vai finalizar, então, mostrando ali que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus cumpre as suas promessas e que não há ninguém que aquilo que ele fala, ele cumpre. E não há ninguém, não há nada no mundo que, tipo, seja maior do que ele. Sabe, ele vai vir aí e ele vai falar assim, porque não tendo ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si próprio. Então, assim, isso aconteceu com Abraão, e isso pode ser em coisas corriqueiras, normais. Existe uma promessa maior, que é de Jesus vai voltar. E ele vai carregar os seus. E não depende se vai ser nessa vida, né? Se vai ser nessa geração, na outra. Enfim, se ainda falta 1.200 anos, se ainda não falta muitos anos, ou se ainda falta muitos anos. Isso vai acontecer. Então, nós precisamos viver conforme essa vontade. Mas também pode ser em referente a promessas que você tenha. Talvez você recebeu um chamado e às vezes você tá correndo dele porque, não, porque tá difícil, porque isso, porque aquilo. Cara, Deus jurou por si próprio que o que ele fala, o que ele passa, sabe, talvez seja de outra pessoa qualquer. Não, mas você não sentiu aquilo no coração. Mas não. Se você sentiu algo no coração e sabe que é de Deus, então isso irá se cumprir. E é isso, gente. Por mim, deixa eu acabar, porque eu não aguento mais tanto caminhão, meu Deus. É isso, Deus abençoe. Bom final de semana. Amanhã a gente não tem vídeo, mas se Deus quiser, no domingo estaremos de volta, amém? Tchau, tchau.